Você sabia que existem demônios especializados em prender pessoas nos pecados sexuais? Não, isso não é uma metáfora. É uma realidade espiritual aterradora que a maioria das igrejas não tem coragem de revelar. Enquanto muitos acham que pornografia, masturbação, fornicação e adultério são apenas erros humanos, no mundo espiritual, eles são portais abertos, canais diretos para forças demoníacas que se alimentam da impureza. E hoje, neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, há espíritos agindo para manter você preso, dominado, possuído, sem nem perceber. Quantas vezes você já tentou parar? Quantas promessas você já fez a Deus? Senhor, nunca mais. Mas dias depois, tudo volta. É como se algo tomasse conta do seu corpo. Como se uma força invisível te empurrasse para o pecado, mesmo quando você sabe que está errado. Isso não é fraqueza, é batalha espiritual. E os demônios dos pecados sexuais são cruéis, manipuladores, persistentes. Eles se escondem atrás do prazer, mas o objetivo deles é roubar sua alma. Esses espíritos têm nomes. Eles têm territórios. Eles se especializam em destruir ministérios, casamentos, pureza. Eles atuam na pornografia, na masturbação, nos pensamentos impuros, nos relacionamentos tóxicos, no sexo fora do casamento. Cada clique, cada ato solitário, cada fantasia é como uma oferenda no mundo espiritual. Eles se alimentam disso. E quanto mais você repete, mais você os fortalece. E mais fraco você se torna. E sabe o que é mais assustador? Muitos cristãos estão possuídos e nem sabem. Estão dentro da igreja, levantando as mãos, lendo a Bíblia, mas à noite são dominados por desejos carnais incontroláveis. Sonhos eróticos, ataques espirituais durante o sono, sensações de toques, vozes que sussurram tentações. Isso não é apenas psicológico, é espiritual. Os pecados sexuais são uma armadilha montada pelo inferno, porque mexem com algo muito profundo, o corpo, a mente, a alma. E o diabo sabe exatamente onde tocar. Há espíritos que se camuflam de prazer, mas são cadeias. Íncubos, súcubos, espíritos de luxúria e perversão. Eles não querem só que você peque. Eles querem fazer do pecado um hábito, um estilo de vida. Eles querem te fazer acreditar que é normal, que todo mundo faz, que Deus entende. Mas o que eles não te mostram é o que acontece no mundo espiritual. Eles escondem o preço, a condenação, a prisão eterna. Hoje eu estou aqui para abrir seus olhos, porque o que eu vou te revelar a seguir pode mudar sua vida. Essa história não é uma teoria, é um testemunho, uma experiência real com o mundo espiritual. E o que foi mostrado para mim foi tão intenso, tão chocante, que me fez entender que estamos numa guerra invisível, onde os pecados sexuais são armas de destruição espiritual em massa. O que eu vivi... Eu trabalhava na igreja. Estava sempre ali, sorrindo, abraçando pessoas, aconselhando jovens, liderando grupos de oração. Aos olhos de todos, eu era exemplo. Uma mulher de fé, consagrada, ativa no ministério, cheia de autoridade espiritual. Mas o que ninguém via era o que eu enfrentava quando as luzes se apagavam, quando a reunião acabava, quando eu voltava para casa e ficava sozinha. Havia algo dentro de mim, um segredo, um pecado sexual oculto que me consumia aos poucos, em silêncio. Era como uma sombra que me seguia, mesmo nos dias em que eu me sentia mais próxima de Deus. E o pior é que eu achava que podia controlar. Tudo começou de forma tão sutil. Um vídeo aqui, um pensamento ali, uma curiosidade, uma carência. E quando percebi, eu já estava presa. Masturbação, fantasias, pornografia, tudo escondido atrás da minha aparência de espiritualidade. Eu orava por libertação na vida dos outros, mas eu mesma estava acorrentada. E sabe o que é mais doloroso? Eu sabia que aquilo era errado. Eu sentia o peso,
a culpa, o afastamento de Deus. Mas mesmo assim voltava. Era como se algo me puxasse, como se minha vontade já não fosse minha. Durante os cultos, eu chorava. Durante as ministrações, eu sentia que Deus me chamava de volta. Mas bastava um momento de fraqueza, e lá estava eu de novo. Um ciclo de pecado, culpa e arrependimento. No fundo, eu tinha medo. Medo de confessar, medo de ser julgada, medo de perder minha posição. E assim o pecado se escondia cada vez mais fundo, enquanto minha alma adoecia. Eu comecei a ter sonhos estranhos, ataques durante o sono. Sentia toques, presenças. Acordava ofegante, suando, confusa. E mesmo assim, ignorava. Dizia para mim mesma que era só emocional, que ia passar. Mas não passava. Pelo contrário, só piorava. Eu jejuava, lia a Bíblia, buscava, mas havia algo ali, algo espiritual, que não me soltava. Um espírito de luxúria, um espírito de fornicação, um espírito de engano. Eles se alimentavam do meu silêncio, e quanto mais eu escondia, mais força eles ganhavam. Chegou um ponto em que comecei a questionar: como posso estar tão envolvida com as coisas de Deus e, ao mesmo tempo, ser tão escrava desse pecado? Foi quando percebi que a aparência espiritual não protege ninguém. Os demônios dos pecados sexuais não respeitam título, ministério ou cargo na igreja. Eles atacam quem está vulnerável. E eu estava. Por fora, firme. Por dentro, despedaçada. Até que um dia, algo aconteceu. Uma experiência sobrenatural que mudou tudo. E foi aí que começou com pensamentos. Coisas simples, quase inocentes. Uma lembrança, uma imagem, uma sugestão na mente. Eu não dava tanta atenção. Achava que era só coisa da carne, algo passageiro. Mas aqueles pensamentos voltavam, mais intensos, mais frequentes. E eu não percebi que ali já era o início de uma queda. Depois vieram os vídeos. Uma curiosidade que me levou a clicar, um clique que me levou a outros. E em pouco tempo, já era parte da minha rotina. Assistia escondido, sempre à noite, quando ninguém podia ver. E depois, a masturbação. No começo foi só uma vez, só para aliviar a tensão. Mas logo virou hábito, um vício, uma prisão. O prazer momentâneo vinha seguido por um peso espiritual terrível. Eu me sentia suja, envergonhada, distante de Deus. Sentia que meus joelhos já não tinham força para orar. A culpa me esmagava. E mesmo assim, eu voltava. Sempre voltava. Eu fazia promessas. É a última vez. Agora eu vou jejuar. Hoje eu vou confessar. Mas nunca confessava. Nunca resistia por muito tempo. Era como se algo me dominasse. Como se o meu corpo já não me obedecesse mais. Eu tentava me distrair com atividades da igreja, me jogava nos compromissos do ministério, mas por dentro eu sabia que estava doente. Um espírito de impureza já tinha encontrado lugar dentro de mim, e ele não queria sair. Ele se alimentava do meu silêncio, da minha vergonha, da minha solidão. Tudo era feito escondido, no escuro, com a mente cheia de culpa e o coração cheio de medo. Ninguém sabia, nem meu pastor, nem meus amigos, nem minha família. Eu estava sozinha naquela guerra. E quanto mais eu lutava com minhas próprias forças, mais eu afundava. Comecei a perceber que aquele pecado não era mais só uma fraqueza da carne. Era uma opressão. Era algo espiritual. Um laço do inferno apertando a cada dia. E não importava quantas vezes eu chorasse no altar, aquele espírito voltava e se instalava de novo. Era uma batalha interna, silenciosa, mas que estava destruindo tudo dentro de mim. Minha mente já não era mais livre. Comecei a ter fantasias durante o dia, pensamentos impuros mesmo nas reuniões da igreja. À noite, os sonhos se tornaram pesadelos. Sentia presenças no meu quarto, sombras, toques. Era como se eu estivesse sendo observada, manipulada. Eu não sabia, mas estava lidando com espíritos sexuais, demônios que atuam por trás do prazer, sedutores, mentirosos, que se fingem de desejo, mas são prisões disfarçadas. E foi nesse estado
entre o pecado e o desespero, que algo aconteceu comigo. Uma madrugada que eu jamais vou esquecer. Porque foi em uma madrugada fria, por volta das 3 da manhã. Eu tinha acabado de cair de novo no mesmo pecado. A mesma sequência. Pensamentos impuros, vídeos, masturbação, vergonha. Chorei como nunca antes. Eu me ajoelhei ali mesmo, no chão do meu quarto, tremendo, soluçando. Não foi uma oração bonita, estruturada. Foi um grito de socorro, um clamor desesperado vindo das profundezas da minha alma. Eu disse: Deus, se o Senhor ainda está me ouvindo, me tira disso. Me mostra o que está acontecendo. Eu não aguento mais viver assim. Me mostra a verdade. E foi naquele instante, ainda com lágrimas nos olhos, que tudo mudou. Senti como se meu corpo ficasse leve. Meus olhos se fecharam, mas eu não estava dormindo. Era como se algo me puxasse. Eu não sentia mais o peso do meu corpo. Me vi saindo, sendo levada. Meu corpo ficou ali, no quarto, mas o meu espírito foi arrancado da realidade natural e lançado em um lugar que eu não saberia explicar com palavras humanas. Era escuro, profundo, um silêncio que gritava. Eu não sentia mais o tempo, o espaço, nada era como aqui. No início achei que fosse um sonho, mas a nitidez, a consciência, tudo era real demais. Eu não tinha controle, apenas observava enquanto era conduzida. Havia uma presença me guiando, forte, soberana. Algo dizia dentro de mim que aquilo não era uma alucinação. Era um arrebatamento espiritual, uma experiência sobrenatural. Conforme eu descia, o ambiente ficava cada vez mais denso. O ar era pesado, como se cada inspiração queimasse meus pulmões. O escuro não era apenas ausência de luz, era uma escuridão viva, que parecia me observar. Eu ouvi vozes, lamentos, gritos, gemidos distantes, um tormento que não era físico, mas atingia a alma como facadas. E foi ali que eu percebi. Eu estava entrando numa dimensão espiritual real. Um lugar reservado para as almas que viveram em pecado, especialmente os que se entregaram aos pecados sexuais. Um frio cortante percorreu meu ser. Eu sabia que estava prestes a ver algo que mudaria minha vida para sempre. E enquanto era levada cada vez mais fundo, algo dentro de mim dizia: Você pediu para ver. Agora, você vai saber o que está por trás daquilo que te escravizou por tanto tempo. Foi então que havia gritos, muitos gritos. Gritos que não vinham da garganta, mas da alma. Um som de desespero que cortava tudo ao redor, que fazia o espírito tremer. Assim que fui lançada naquele lugar, a primeira coisa que senti foi o calor. Não era um calor natural, era sufocante, maligno, como se queimasse por dentro. O ar era pesado, denso, impossível de respirar. Cada vez que tentava puxar fôlego, parecia que o próprio fogo entrava nos meus pulmões. Vi uma escuridão viva, uma escuridão que tinha forma, que se movia, que observava. Era o inferno. Eu estava lá, não como condenada, mas como testemunha. E aquilo que meus olhos começaram a ver, jamais vou esquecer. Havia vales, vales profundos. Alguns como crateras em chamas, outros como cavernas sem fim. Cada vale parecia pulsar com uma dor diferente, com uma agonia própria. E algo dentro de mim sabia. Cada um daqueles lugares representava um tipo de pecado. Eu fui levada para um dos vales, e antes que pudesse entender o que acontecia, ouvi uma voz forte, firme, cheia de autoridade e tristeza ao mesmo tempo. Era Jesus. Ele estava ali, não como o cordeiro manso, mas como o justo juiz. Ele disse: Agora você vai ver o que ninguém quer saber. Vai ver o que o pecado sexual faz com a alma. Vai ver o que o inimigo tenta esconder com o prazer. Naquele momento, tudo ao meu redor ficou ainda mais intenso. Os gritos aumentaram. Vi corpos sendo arrastados por demônios. Espíritos horríveis, deformados, zombando, mutilando, torturando. Corpos nus,
marcados, em chamas, tentando escapar de algo que não tinha fim. Não era só dor física, era uma dor espiritual, uma condenação viva. Cada alma estava consciente, lembrava do que fez, de cada vez que escolheu o pecado em vez da santidade. E cada uma delas parecia gritar as mesmas palavras. Eu não achei que era tão sério. Eu pensei que teria tempo para me arrepender. Eu tentei desviar o olhar, tentei fechar os olhos, mas não podia. Era como se tudo estivesse sendo forçado diante de mim para que eu visse com clareza. Vi jovens, vi líderes, vi pessoas que pregavam, que cantavam, mas viviam escondidas nos pecados sexuais. Estavam todos ali. E eu ainda ia ver mais, porque aquele era apenas o começo do vale, o que viria a seguir. À medida que eu era levada para o centro daquele vale, a atmosfera ficava mais opressora. O fogo subia em colunas, os gritos se misturavam como um coro de condenação. E então eu vi o lugar reservado para aqueles que viveram nos pecados sexuais. Era um cenário de horror. Demônios com formas grotescas arrastavam almas como se fossem pedaços de carne inútil. Um cheiro de enxofre, podridão e carne queimada tomava conta de tudo. E foi ali que comecei a distinguir os diferentes tormentos, as diferentes sentenças, cada uma ligada a um pecado específico. Jesus me disse: observe, porque cada um colhe exatamente o que plantou. O primeiro grupo estava em um vale de chamas azuis. Lá, vi pessoas com os olhos em brasa, derretendo lentamente enquanto gritavam de dor. As mãos delas se contorciam, como se queimassem por dentro. Algumas tentavam cobrir os olhos, mas não conseguiam. Outras tinham os dedos arrancados por demônios que riam e diziam: essas foram as mãos que você usou em segredo, não foram? Era o tormento reservado aos que viveram na masturbação e na pornografia. Desejos ocultos, hábitos que ninguém via. Mas ali, no mundo espiritual, cada ato era contado. O pecado escondido aqui na terra era exposto ali em seu estado mais cru. Eu me lembrei do que diz 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. E ali eu via o motivo. Porque quem não foge será consumido. No segundo vale, o fogo era mais denso. Parecia ter vida. Vi homens e mulheres acorrentados, ajoelhados sobre um chão de lava viva. Cada vez que tentavam se levantar, seus corpos afundavam no calor escaldante. Eles gritavam, imploravam por misericórdia, mas era como se o próprio chão os rejeitasse. Esses eram os que viveram na fornicação, o sexo fora do casamento, tratado como algo moderno, aceitável, natural. Mas naquele lugar, a verdade espiritual se revelava. Fornicação é rebelião contra a santidade de Deus. Apocalipse 21:8. Ecoava como sentença. Os fornicadores terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. O terceiro tormento me chocou profundamente. Era um campo vasto, onde almas vagavam em círculos, presas em suas próprias mentes. Vi pessoas com as mãos na cabeça, gritando como se estivessem enlouquecendo. Espíritos deformados voavam ao redor delas, sussurrando, invadindo seus pensamentos, projetando imagens, vozes, memórias de fantasias impuras. Algumas caíam no chão e tremiam. Outras ficavam imóveis, presas em visões internas. Era o castigo para os que viveram no adultério e nas fantasias sexuais. Mesmo aquilo que era só pensamento aqui na terra, no inferno se transformava em tormento real. Porque, como está em Mateus 5:28, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério com ela no coração. E ali, o coração não era ignorado. Cada desejo impuro, cada pensamento escondido era transformado em punição eterna. E o que mais me chocava, ainda estava por vir. Porque quanto mais eu via, mais percebia que esses pecados sexuais não eram apenas falhas humanas. Eram laços espirituais, pactos inconscientes com o inferno. E agora, eu seria levada para ver algo ainda mais profundo, mais sombrio. Chorando, eu implorava para sair dali. Meu espírito estava dilacerado. Minha alma gritava de dor,
diante de tudo que meus olhos presenciaram naquele vale de condenação. Os gritos não cessavam, os tormentos não diminuíam. Era como se cada segundo naquele lugar durasse uma eternidade. Eu tentava cobrir meus ouvidos, mas não havia como silenciar o sofrimento das almas que viviam eternamente presas nos pecados sexuais. Os demônios continuavam torturando, zombando, atormentando sem piedade. A atmosfera era saturada de culpa, vergonha, desespero. Eu caí de joelhos, mesmo sem chão firme, mesmo sem corpo físico. Ali, naquele ambiente onde não há alívio, supliquei com tudo que havia em mim: Senhor, por favor, me tira daqui. Eu entendi. Eu vi. Eu não aguento mais. E foi então que uma luz atravessou aquela escuridão viva. Uma presença tão intensa, tão santa, que fez todo o inferno estremecer. Os demônios recuaram. As chamas cessaram ao redor. E aquela voz ecoou com autoridade absoluta. Uma voz que não grita, mas que cala tudo ao redor. Era ele, Jesus, o Rei dos Reis, aquele que tem nos olhos o fogo da justiça e no coração a compaixão pela alma perdida. Ele me olhou com um semblante sério, mas cheio de amor. E então disse: Você viu, agora vá e conte. Diga a eles que ainda há tempo, mas o juízo está chegando. Essas palavras entraram em mim como uma espada. Eu não apenas ouvi, eu senti. Era um envio, uma missão, uma ordem vinda diretamente do céu, no meio do inferno. Não havia mais espaço para dúvidas, para silêncio, para desculpas. Jesus não me mostrou aquele lugar por acaso. Ele me fez ver com meus próprios olhos o destino real de quem vive nos pecados sexuais e nunca se arrepende. Masturbação, pornografia, fornicação, adultério, desejos impuros, fantasias sexuais. Nada escapa do olhar de Deus. E no mundo espiritual, tudo é registrado. Eu senti o peso dessa verdade como um fardo ardente no peito. Era como se cada alma em tormento gritasse dentro de mim: Fala por nós. Avisa eles. Grita enquanto há tempo. Eu caí no chão diante dele, tremendo, sem palavras. E então, senti uma força me puxando para fora daquele lugar. Meu espírito foi arrancado do vale do inferno e de repente eu me vi de volta ao meu quarto. Era madrugada ainda. A mesma madrugada em que eu tinha orado em desespero. Mas agora, algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Porque aquilo que eu vi, voltei com o coração acelerado, suando, ofegante, como se tivesse corrido por um deserto em chamas. Meus olhos ainda estavam úmidos, e mesmo no escuro do meu quarto, eu sabia que não era mais a mesma. Aquilo não tinha sido um sonho, nem um devaneio. Foi real, uma experiência espiritual profunda, dolorosa e reveladora. Eu sabia que havia sido marcada, enviada com uma missão. Deus não me tirou daquele vale apenas para que eu me sentisse livre, mas para que eu me tornasse uma voz, uma sentinela, uma trombeta de alerta para todos aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente, achando que seus pecados sexuais são apenas lutas da carne ou coisas humanas. O Senhor me mostrou que o pecado sexual é uma das armas mais letais de Satanás nos dias de hoje. E o que torna essa arma ainda mais perigosa é que ela vem disfarçada de prazer, de liberdade, de modernidade. Eu comecei a ver tudo com outros olhos. O que antes parecia normal, agora tinha uma face espiritual. As músicas com duplo sentido, as séries recheadas de erotismo, os conteúdos nas redes sociais que estimulam a sensualidade, os conselhos de faça o que te dá prazer. Tudo isso entendi. São estratégias do inferno para enfraquecer a alma, para acostumar o espírito com a impureza. O espírito de luxúria, o espírito da fornicação, os demônios da imoralidade sexual estão soltos, agindo nos bastidores da vida cotidiana, prendendo cristãos, líderes, jovens, casais, solteiros. E muitos nem percebem que estão espiritualmente dominados. São possessões silenciosas, correntes invisíveis, cativeiros mascarados de vida comum.
E eu precisei ver o inferno para entender isso. Eu me lembro de olhar para o espelho naquela madrugada e perguntar a mim mesma: quantas pessoas estão indo para lá agora, neste exato momento? Quantos estão caindo noite após noite em masturbação, pornografia, sexo fora do casamento, adultério, fantasias, e achando que vão ter tempo depois para se arrepender? O problema é que o depois pode não chegar. O juízo é real. O inferno é real. E o pecado sexual continua sendo um dos caminhos mais rápidos para a condenação eterna. E é por isso que Deus me trouxe de volta. Não foi só para me libertar, mas para me levantar como atalaia. Como uma testemunha viva de que, por trás de cada desejo impuro, existe um espírito trabalhando para destruir a alma. Agora eu carrego essa missão como fogo nos ossos, porque o que eu vi, você pode estar preso nesse pecado agora. Talvez tenha assistido esse vídeo com o coração acelerado, sentindo que algo dentro de você está sendo confrontado. Talvez você tenha tentado justificar, minimizar, esconder, dizer para si mesmo que não é tão grave assim. Mas no fundo, você sabe, você sente. O Espírito Santo já vinha te incomodando antes mesmo de dar play neste vídeo. Porque esse não é só mais um conteúdo na internet. Isso é um chamado, um alerta, um resgate espiritual. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Jesus ainda está te dando tempo. Tempo para se arrepender. Tempo para voltar. Tempo para quebrar as correntes dos pecados sexuais que vêm destruindo sua comunhão com Deus. A pornografia tem roubado seus olhos. A masturbação tem adoecido sua mente. A fornicação tem contaminado seu corpo. Os pensamentos impuros, as fantasias, o adultério, tudo isso tem aberto portais espirituais para a ação de demônios que se alimentam da sua queda. O pecado sexual não é só uma escolha moral. Ele é uma brecha espiritual que permite que o inimigo ganhe espaço na sua vida. E a cada recaída, o laço aperta. A cada vez que você se entrega, o controle escapa. Mas hoje, há uma chance de libertação. Há uma voz do céu dizendo: filho, filha, volta para mim. Enquanto a música suaviza no fundo e a presença de Deus começa a tocar o seu coração, quero que você entenda algo com toda a clareza. O arrependimento é mais poderoso que a culpa. O sangue de Jesus ainda tem poder para quebrar toda prisão. Ele não quer te expor. Ele quer te restaurar. Ele não quer te condenar. Ele quer te purificar. Mas isso começa com uma decisão, uma escolha, uma rendição. Você precisa reconhecer que está ferido, que está contaminado, que está sendo atacado e que sozinho não consegue vencer. Você precisa abrir mão do orgulho, da resistência, da justificativa. Porque enquanto você tratar o pecado sexual como algo pequeno, ele continuará sendo a raiz da sua destruição espiritual. Você não precisa mais fingir que está bem. Não precisa continuar vivendo essa vida dupla. Jesus conhece seu íntimo. Ele sabe das tuas lágrimas escondidas. Ele viu todas as vezes que você caiu e prometeu que não ia cair de novo. Ele não está surpreso com sua luta, mas ele está esperando o seu arrependimento verdadeiro. Ele está de braços abertos, agora, neste exato momento. E se você está sentindo isso que está sentindo, não endureça o coração, se humilhe, clame, peça socorro. Ainda há graça, ainda há tempo, porque o que vem depois, se essa história falou com você, se o Espírito Santo te confrontou e você sentiu que essa mensagem era exatamente o que você precisava ouvir, então eu te convido a se posicionar agora. Comente aqui embaixo: eu escolho a santidade. Escreva isso como uma declaração pública, como um compromisso espiritual diante de Deus e um passo de fé contra os pecados sexuais que tentam te escravizar. Se você chegou até aqui, deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que também estão precisando ser despertadas. Tem muita gente presa, sofrendo em silêncio, e esse vídeo pode ser a chave que vai iniciar um processo de libertação. E não se esqueça, se inscreva no canal agora, porque nos próximos vídeos eu vou revelar como quebrar correntes espirituais específicas
que tem prendido milhares de pessoas, inclusive líderes, jovens e casais cristãos, nos laços invisíveis da imoralidade sexual. Clique no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele é uma continuação dessa mensagem e vai te mostrar, com base bíblica e experiências reais, como se proteger contra os ataques espirituais ligados ao pecado sexual. Não pare por aqui. Deus quer te levar mais fundo e mais livre.